Nesse áudio-vídeo, nessa aula, vamos estar aprendendo aí o que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo? Vamos aprender um pouco sobre o Espiritismo. Já vamos pontuar no começo desse vídeo. Para algumas pessoas, elas não sabem o que se trata, o que é o Espiritismo. Para outras, até entende alguma coisa sobre o Espiritismo, mas não sabe ao certo o que é o Espiritismo. Por isso, nessa aula, vamos aprender um pouco sobre o Espiritismo. Lembrando que o foco do Espiritismo é o amor e a fé. O Espiritismo, como doutrina espiritual, nasceu em 18 de abril de 1857. Em 1857 nasce o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina de vida e de crença para quem é espírita, ou para as pessoas que não é espírita, mas crê no Espiritismo. Tem crença aí também no Espiritismo. Nesse metafísico aí do mundo espiritual. O primeiro livro foi publicado aí, a primeira edição foi publicado do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, na França. Allan Kardec, ele era um cientista, um professor, e Allan Kardec ficou ali muito curioso com o movimento que começou a surgir ali na França. E qual era esse movimento? Pessoas se encontravam dentro de uma casa ali, e nesse encontro essas pessoas entravam aí em contato com o mundo espiritual. E mesas levitavam, pessoas ali, era empossada ali, tomada ali por seres, né, pessoas que já tinham partido, morrido, né, essas pessoas ali nesse movimento que acontecia ali, né, espiritual, as pessoas podiam entrar em contato com aqueles que já tinham partido. Mesas levitavam, né, cartas eram escritas através das pessoas que tinham aí morrido, já falecido. Esse movimento chamou muito a atenção de Allan Kardec. Como eu expliquei, ele era um professor, um cientista, um estudiólogo. Esse movimento chamou a atenção, a curiosidade de Allan Kardec. Então Allan Kardec foi estudar mais a fundo do que se tratava todo esse movimento. Então, com base científica, Allan Kardec foi falar com as pessoas que estavam ali à frente desse movimento, as pessoas ali que dirigiam, né, o trabalho aí, esse trabalho espiritual, né? E com base científica, ele entrevistou essas pessoas a fim de saber que realmente aquilo que acontecia ali era uma coisa realmente de verdade ou era mentira, enganação, falsificação, né, enganação, que as pessoas que se encontravam ali dentro das casas ali era enganado pelaquele ou aquela que estava à frente aí desse trabalho todo espiritual. Então, com base científica, Allan Kardec entrevistou todas essas pessoas que estavam à frente desse trabalho aí. As pessoas que fazia todo o movimento ali, tudo acontecer nesses encontros espirituais. Allan Kardec, durante anos, estudou e pesquisou sobre isso. Já pontuando e lembrando, no começo aí do estudo da pesquisa de Allan Kardec, ele não acreditava nada nesse negócio de espiritismo. Ele achava que tudo aquilo que era feito ali dentro daqueles encontros era mentira, pura enganação. Por entanto, como eu disse, durante anos e anos pesquisando e estudando, Allan Kardec, num ponto da vida dele, passou a crer em tudo aquilo que acontecia.
depois de muitas provas coletadas por N. Agora vamos falar de qual é a base do Espiritismo. A base do Espiritismo, em primeiro lugar, é Jesus Cristo. É tudo aquilo que Jesus fez e falou. A base do Espiritismo, a nascência, a criação do Espiritismo, o primeiro ponto do Espiritismo é esse. Mais do que os cristãos, os religiosos aí, os crentes, os religiosos condenem aí o Espiritismo, a base do Espiritismo está em Cristo Jesus também. Porque, querendo ou não, há uma doutrina toda cristã dentro do Espiritismo. O Espiritismo é muito baseado sobre aquilo que Jesus falou e fez. Repetindo, mais que os cristãos, aí, os evangélicos, negue o Espiritismo, condene o Espiritismo, o Espiritismo tem base sobre Jesus Cristo, sobre o que Jesus Cristo falou e fez. O Espiritismo também é baseado aí como base nos Pentateucos. O que são os Pentateucos? São 5 livros codificados por Allan Kardec. São o Livro dos Espíritos, a Gênesis, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médios e o Evangelho segundo o Espiritismo. São 5 livros aí codificados aí por Allan Kardec. Mas também tem revistas espíritas que Allan Kardec publicou durante anos também. Dentro do Espiritismo, houve aí muitos escritores, outros autores aí também, como Chico Xavier, Edivaldo Franco e outros escritores aí que já publicaram diversos livros sobre o tema Espiritismo. Lembrando e já pontuando, que o Espiritismo, mesmo sendo muito baseado aí sobre as coisas de Cristo Jesus, o Espiritismo não é uma religião, é um estilo, uma doutrina de vida. Lembrando mais ou menos aí o budismo, que o budismo não é religião, é uma doutrina de vida. E o Espiritismo também não é religião, é uma doutrina de vida. O Espiritismo ele é baseado ciência, filosofia e religião. Ele alia essas 3 coisas e acrescenta um pouco mais e faz aí esse conteúdo aí de ensinamento como uma filosofia de vida aí, né? Lembrando e pontuando que o Espiritismo é baseado no mundo espiritual, vida após a morte. Raul Teixeira disse que o Espiritismo é uma ciência de metafísica espiritual. A ordem acadêmica, científica, estuda muito sobre isso. É possível uma pessoa após morrer entrar em contato com as pessoas vivas e é possível as pessoas vivas entrar em contato com aqueles que já morreram, já se foi. A ordem acadêmica estuda muito isso em busca de mais comprovações científicas. Pontuando e lembrando, os religiosos, os crentes desse segmento cristão aí, os crentes, falam que o Espiritismo é coisa do diabo, não tem base nenhuma bíblica e mais, que quando acontecem aí sessões espíritas, as pessoas, na verdade, assim os religiosos dizem que, na verdade, ali as pessoas que participam desses encontros não estão falando com entes queridos que já partiu, mas sim demônio manifestado, demônios imitadores ali,
que fica ali dizendo que é o parente, que já partiu, que já morreu, entrando em contato com as pessoas, enganando as pessoas. É assim com os cristãos, os religiosos, os cristãos, vê o espiritismo. Lembrando e pontuando que os cristãos, os evangélicos, os crentes condenam tudo que está fora da religião deles. Tudo que não faz parte aí da religião deles é coisa do demônio, é coisa de Satanás. A única coisa que vale, que presta para os cristãos, para os crentes, é a religião deles. É a única religião aceita aí por Deus. Nenhum outro tipo de religião é aceita por Deus. Só é efetuado dentro da religião deles lá as coisas de Deus. Qualquer coisa fora da religião deles não vem da parte de Deus. Já pontuando isso também. E já pontuando também que o próprio Vaticano, a Igreja Católica ali, o Vaticano, já se manifestou aí sobre essa questão do espiritismo. O Vaticano vê e enxerga o espiritismo com bons olhos. Se fez e se faz muito estudo sobre essa questão espírita, sobre o espiritismo. Se faz muito estudo sobre isso. No Brasil, uns dos nomes mais conhecidos no Brasil é Chico Xavier, o espírita Chico Xavier, que já faleceu, mas é uma pessoa aí conhecidíssima no Brasil todo, inclusive fora do Brasil, Chico Xavier. Sobre esse tema, essa temática, espiritismo, vamos estar dando continuação nessa temática, espiritismo, em outros vídeos. Deu para você aprender um pouco o processo, como é e o que é o espiritismo, como nasceu, como surgiu. Como eu disse, vamos continuar falando sobre o espiritismo para o seu melhor entendimento e conhecimento em outros vídeos. Um abraço fraternal.